Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Começo agradecendo, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos em Teu nome, para aprender a Tua palavra, Senhor, para meditar nela, Senhor, e colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina, Pai. Abençoa, Pai, cada participante, cada um que se esforça, Senhor, pela manhã, pela noite, ou qualquer momento, Senhor, do dia, para assistir esse devocional, para praticar, Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer nos passar, Pai. Abençoa cada um, Senhor, abra nosso entendimento, revela-nos aquilo que está oculto, Pai, para que possamos compreender a Tua vontade, Senhor. Abençoa, Senhor, nossas famílias, nossos filhos, nossos parentes, vizinhos e amigos, ó Pai. Abençoa, Senhor. Derrama da Tua unção sobre nós, nos cobre com Teu manto, nos reaviva, nos dá entendimento e sabedoria espiritual, nos capacita a estar na Tua obra, Senhor. É o que precisamos, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, na certeza da bênção recebida. Amém. Dar uma recapitulada aqui em Gênesis para ver que a gente consegue lembrar que está mais fresco na memória, né? Vamos ver se vai dar certo, né? O desafio é grande. Cada coisa, claro, vai ficar por, né? Sem passar direito. Mas é mais um exercício aqui para a gente estar relembrando alguns pontos aqui, né? Então a gente sabe aqui que em Gênesis capítulo 1, é, aí tem a parte da criação do mundo, né? Acho que é uma das partes mais é, discutidas aí, né? E pontuadas entre se é verdade, não é. Tem pessoas que acreditam que é uma forma literal, tem, né, pessoas que acreditam que um dia pode ser 1000 anos, e, enfim, aí existe muita discussão, né, sobre esse tema aqui. Mas é uma coisa que eu acho que é gostosa, que eu lembro que o James uma vez comentou, né, que ele viu falando que, acho que um pastor estava comentando, né, aquela história da baleia que engoliu Jonas, né? Se a pessoa acreditava e tal. Falou, olha, eu não sei, eu só digo o seguinte, se tivessem falado o contrário, eu também acreditava. Se falasse que Jonas tinha engolido a baleia, eu também acreditaria, né? Então, quem fomos nós para discutir, né? Tá escrito amém, né? Então, mas, enfim, aqui passa muitos ensinamentos para a gente, né? Sobre a criação do mundo, sobre, né, que Deus fez no primeiro dia, no segundo, no terceiro. E um ponto que me chama muita atenção aqui é que no sexto dia foi onde o homem foi criado, né? E o sétimo dia é o sétimo da perfeição, que foi onde Deus descansou, né? Então, por isso que a gente tem né, esses dois números são muito importantes. No hebraico, eles têm a tendência de repetir 3 vezes a palavra quando eles querem frisar, né, alguma coisa. Então, uma das percepções uma das interpretações que tem do número 666 que está em Apocalipse, é justamente reforçando que, né, o anticristo, né, a besta, é o próprio homem, né? E o fato de ter repetido 3 vezes o número 6 é porque no hebraico se repete a palavra 3 vezes quando eles querem, né, aumentar, né? Então, carro, né, carrão, né? Então eles não têm a palavra carrão, eles não têm um aumentativo, então eles repetiriam carro, 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 né? Então daqui que sai o número, né, 666. E aí a gente tem no sétimo dia a perfeição, né, de tudo isso. A gente tem a criação do homem, né?
a gente tem a criação, é, tem também o homem, né, sendo Deus, né, caminhando com o homem ali no jardim, Deus passando instrução para o homem para não comer do fruto daquela árvore, né, da árvore da sabedoria, do bem e do mal, né? E lembrando que Eva não existia ainda. E depois Eva, né, Deus fez Adão dormir, né? E fez Eva, né, através da costela de Adão, né? Só que tempos depois Eva é, foi persuadida por uma serpente para poder comer do fruto daquela árvore, né? E a serpente não pegou o fruto, deu para ela, né? Ele persuadiu, né? Ele fez né, tentou Eva, né? E é algo que a gente traz para nossa vida que, né, nós somos tentados pelo pecado, né? O demônio o tempo todo fica mexendo com a nossa identidade, né? E aqui ele mexeu com a identidade de Eva, né? Dizendo para ela que, né, Deus queria ser mais que ela, né? Que ela poderia ter, né, sabedoria, né? E conhecer daquilo que Deus conhecia, né? E Deus não queria. Então ele colocou dúvida no coração de Eva, né? E Eva, ao comer do fruto, também deu para o homem. E a gente diz aqui que o pecado, né? Ele veio sobre o homem porque o lado pecaminoso é do homem, né? Justamente porque o homem que recebeu a instrução de Deus para não comer daquela fruta, não a mulher. Então, mas ali quando Deus voltou no jardim, né, para passear, eles estavam escondidos, né? E Deus já sabia, né, o que tinha acontecido, né? E eles tomaram, né, consciência, né, de que eles estavam nus, né? Quando Deus chamou, eles falaram, estamos nus, né? E Deus perguntou por que eles tinham comido, né? E a mulher colocou a culpa na cobra, né? Na serpente. Ela não assumiu a culpa, né? Ela não teve a humildade de assumir a culpa. O mesmo aconteceu com o homem, né? Colocou a culpa na mulher, falando que foi a mulher que na qual Deus tinha colocado, né? Que persuadiu ele de comer aquele fruto, né? E Deus colocou uma pele, né? De um animal para cobrir, né, as partes íntimas dele, para que eles pudessem se aproximar novamente de Deus, para que Deus pudesse conversar com eles. Foi a primeira expiação, né, na Bíblia, que foi referida na Bíblia justamente para que o homem e a mulher pudessem se reaproximar de Deus. E a partir daquele momento, né, eles foram expulsos do jardim, justamente para que eles não tivessem não comessem do fruto da sabedoria, não tivesse, né, fizesse parte da sabedoria, para que eles não vivessem eternamente na perdição, né? Então, para que eles pudessem ser redimidos um dia. Então, eles tiveram que sair do jardim, justamente para que eles não tivessem acesso à sabedoria eterna ali, senão eles viveriam eternamente, né, naquela condição dentro do jardim. E quando eles foram expulsos do jardim, né, Deus condenou a cobra, né, a rastejar, né, para sempre, né, sobre o solo, comendo pó da terra, né. A mulher, ela teria descendência, teria dores também no parto, né. Tem uma referência muito forte aqui, né, que assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, falou da cobra aqui, né, entre a descendência e o seu descendente, né. Este aferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui já faz uma referência a Jesus Cristo, né? A gente vê em Gênesis o tempo todo fazendo essa referência a Jesus, né? E ao homem aqui diz que o homem vai ter que trabalhar, né? Não que o homem não tivesse que trabalhar antes, mas agora ele terá fadiga no trabalho dele, né? Ele terá fadiga. E aqui a gente vê essas coisas acontecendo aqui e o homem sendo expulso do jardim. E aqui a gente, logo em seguida, a gente tem o nascimento de Abel e Caim, né? E, e onde Abel e Caim, Abel
ele cuidava de, acho que era Abel, foi pastor de ovelhas, né? E Caim era lavrador, né? E eles fizeram uma oferta a Deus, no qual Deus não se agradou da oferta de Caim. E Caim, ao invés de se arrepender, né? Como todos nós fazemos hoje, né? Às vezes a gente tem tanta dificuldade de nos arrepender dos nossos pecados, das coisas que a gente faz errado, né? Nossos pequenos detalhes. Mas Caim ali, ele invejou o irmão, né? Ele invejou o irmão e ele não conseguiu ter sabedoria para lidar com aquela situação, né? Se redimir, porque a oferta de Caim não era agradável aos olhos de Deus, né? E Caim, ele foi tentado, né, pela inveja e pela inveja do irmão de ter, né, sido agraciado, né, sido reconhecido ali por Deus pela oferta dele. E aqui foi onde aconteceu o primeiro pecado, né, premeditado, registrado na Bíblia, né, onde Caim convida Abel para passear e ele mata o irmão, né. E aqui na palavra diz que o sangue de, de Abel será reclamado pela terra, né? E, e Deus amaldiçoa, né, Caim, e dizendo que ele não vai mais habitar, né, vai habitar na perdição, mas que ele não será morto. Quem matar Caim seria amaldiçoado, né, para que ele vivesse justamente na terra ali, né? E ele coabitou, né, com sua mulher, né? E aí ele edificou uma cidade, né? Ele chamou Enoque e o nome de seu filho. Enoque nasceu em Irade, e começa aqui uma parte aqui dizendo, né, algumas coisas, mas Caim foi que é a terra de Canaã, né? Se eu não me engano aqui, que foi procriada, né? Tô aqui no capítulo 5 entrando agora aqui. Aqui, descendente de Adão, né? Que já tem uma parte aqui no quinto que fala aqui um pouco dos descendentes. Acho que vai trazer aqui. é, e aí fala um pouco de. Aqui entra Noé, né? Então a gente está aqui já começa a falar de Noé, né? Ah, tem um outro filho de Adão, né? Que é Sete, né? Viveu aqui, fala, né, da genealogia de Adão, aí fala de outros aqui também, até que vai falar é, de Noé, né? Então, fala de Lameque, que viveu tantos anos, depois pôs o nome de Noé, né? Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou, né? Era Noé da idade de 50 anos, não, nossa, de 500 anos, e gerou Sem, Cã e Jafé. E a gente sabe aqui dessa história, né, que vem a corrupção do gênero humano, no qual, né, Deus se entristece, né, com a humanidade, né, e ele resolve fazer o dilúvio, né. E aqui fala: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos, né. Ora, naquele tempo havia gigante na terra, né, olha só, hein? E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, né, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Aqui fala, né, que Deus ele se entristeceu porque os filhos de Deus, né, eles se relacionaram com os filhos dos homens. Os filhos dos homens eram os filhos de Caim, né? Era um povo violento, né? Eram os homens gigantes ali, eram os homens que tinham maldade no coração, né? E os filhos de Deus, eles acabaram se relacionando com essas mulheres, então eles perderam, né, não posso nem dizer pureza, né? Porque o homem já era pecador ali, né? Mas eles perderam o temor, né? O temor a Deus ali. Então, os homens já praticavam orgias, tinham práticas de muitos casamentos com muitas mulheres ao mesmo tempo. A família de Noé era a única família que era a família que Deus é, quer, né? Que é um homem e a mulher, né? Não um homem e 10 mulheres, né? Não uma mulher, né, com vários homens, né? Então, era a única família na qual Deus, né, se agraciou ali, né? E,
E depois Deus anunciou o dilúvio, que mostra aqui no capítulo 6 já, né? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência. E aqui é onde Deus vem, né, e faz todo o dilúvio. E ele avisa a família de Noé, né, para que eles entrem na arca, né? Tem aquela passagem, inclusive, né, que tem os filhos, né, as esposas, né, de Noé, que entram na arca, os animais também, e a água começa a subir, né? É, nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E todos os animais, né? E aqui tem os pares dos animais também. E aí, durante o dilúvio, 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra, né? Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra a arca. Porém, é, Rugava sobre as águas. A gente vê aqui, né? São 40 dias, esse número 40 é um número muito forte, né, na palavra, né? Tem muitas passagens aqui onde a gente vê esse número 40 dias. E a gente sabe que o dilúvio, a gente estava fazendo a conta na época, eu lembro que foram quase um ano, foram 370 dias sobre água, né? Então choveu durante 40 dias aqui, as águas foram inundadas, mas ela não esvaziou completamente, né? Ela ficou a terra cheia ali durante um tempão, e quase um ano para que aquela água pudesse se esvaziar, né? E aí que mostra algumas passagens, né, que vem trazendo isso dentro da palavra, onde Noé ele solta, né, uma pomba, né? E acho que primeiro ele começa com um corvo, o corvo não volta, ele não sai, né? Depois ele solta uma pomba, a pomba vai e ela retorna, e Noé vendo que ainda tem água, né? Uma das pombas volta com um fechinho de uma planta, né? No biquinho, né? E Noé já percebe que agora já está tendo terra, né? E assim mesmo ele aguarda mais alguns, acho que quase 2 meses para poder conseguir desembarcar da arca, né? A primeira coisa que Noé faz Noé levanta um altar ao Senhor, né? E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro, né? E disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem desde a mocidade, nem tornarei a ferir do vivente como fiz. Aqui a gente vê como Deus tivesse se arrependido aqui, né? Mas Deus, o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem, né? É, aqui a aliança né, que a gente vê aqui a aliança de Deus com Noé, e aí a gente fala do arco-íris, né? Toda vez que a gente vê o arco-íris, a gente se recorda da aliança de Deus, né, com a humanidade, né? Coisa linda aqui. A gente, o que fala, estabeleça a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal de aliança entre mim e a terra. Olha que bênção, né? A gente já vê aqui a promessa de Deus, né? Tudo sobre nós. E aqui a gente vê algo engraçado que acontece, né? Uma maldição aqui que é os filhos de Noé, né? Que saíram ali, Sem, Cã e Jafé, né? E Quem é o pai de Canaã, né? São eles os três filhos de Noé. E aqui o Noé, a gente vê aquela história, aquela passagem na qual Noé pega um plantar de uma vinha, né? E ele faz um vinho ali, né? E ele bebeu aquele vinho e acabou se embriagando, né? E Cã viu o pai nu, né? Ele vê a nudez do pai. E aqui tem aquela discussão, né? Do que representa isso, né?
mas isso aqui de alguma forma representa uma imoralidade, né, na qual para o pai ali, e ainda mais naquela época, né, a gente não sabe se foi simplesmente o fato de Khan ter visto o pai nu, que já deixou o pai, né, entristecido, ou se Khan chegou a fazer alguma coisa, né, com o pai ou não, enfim. Sei que o Khan foi falar com os irmãos e os irmãos voltaram de costas, né, com uma capa, né, e cobriram a nudez do pai, né, sem olhar para trás, né. E no dia seguinte, Noé tomou consciência do que tinha acontecido e amaldiçoou Cã, né, dizendo que bendito seja o Senhor Deus de Sem, né, e Canaã lhe seja servo, e engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo, né. Noé, passado de dilúvio, viveu ainda 350 anos. Né, todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. E a gente vê ainda que não foi o homem que viveu mais, hein? Tem outro aí que viveu mais, né? É, pois acho que vai aparecer em algum lugar aí. Foi Matusalém. Matusalém, né, Samar? Sim. Isso aí. Muita gente, hein? Olha aqui, a gente vem aqui no capítulo 10 agora. O capítulo 10 é o de falar dos descendentes aqui de Noé, né? E um que chama atenção aqui é Nimrod, que, como a gente lendo lá, estudando com Salles, né, sobre a Apocalipse, é, a gente voltando lá em Daniel, também no livro de Daniel, esse Nimrod aqui é o que teve a aspiração de criar a cidade de Babel, né, a Torre de Babel, porque ele queria, né, era um dos líderes ali, né, eu já vi pastores considerando que ele tinha, né, era um homem que tinha maldade mesmo no coração ali, que provavelmente era o inimigo ali agia sobre ele ali, com a maldade dele de querer se equivaler a Deus aqui na Terra, né? E foi onde eles quiseram né, criar a torre justamente para chegar à altura de Deus. Aqui, ó, o princípio do seu reino foi Babel. Ele até fala aqui ó, no versículo 10 aqui no capítulo 10, né? Babel, né? Iraque, Acade, Canaã, na terra de Sinai. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Ninive. Olha aqui, Ninive foi a primeira cidade que ele foi edificada por esse Nimrod aqui, ó. Rebote, Iri, entre Nínive e Calã, a grande cidade de Rezém. É, teve bastante coisas aqui que foram feitas aqui nessa parte aqui. Aqui a gente, no capítulo 11, a gente já vê a cidade de Babel, né? Que foi justamente onde Deus disse para os homens se espalhar por toda a terra, né? Mas eles, né, ora, em toda a terra havia apenas uma linhagem, né, e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Sinar, né, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem, né? Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram, vindes, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo, né, chegue até os céus, tornemos célebre o nosso nome. E aqui mostra, né, já o orgulho humano, né? O homem ali querendo chegar ao nível de Deus ali, né? Não, vamos criar uma torre aqui, vamos criar um prédio, vamos criar uma cidade, vamos ficar forte, vamos ficar isso, vamos ficar aquilo, né? Vamos ficar poderoso, né? E aqui foi onde Deus veio e confundiu os homens, né? Trocou a língua dos homens ali para que eles não conseguissem mais conversar entre eles e houvesse uma dispersão, né? E os homens ali se espalhassem, né? Por toda a superfície dela ali. Aqui a gente tem os descendentes de Sem, já no finalzinho aqui, né? É, aqui tem no finalzinho, os descendentes de Sem, eu acho que vem aqui o nascimento já de Abrão, né? Abrão e Arã. Abrão, Naor e Arã, né? Que foi Terá que gerou esses três, né? E aqui a gente já começa a entrar na parte de Abrão e Sarai, né? Eu só vou dar uma pausa aqui, se vocês quiserem comentar uma coisa, se o Mário, se você quiser falar alguma coisa aqui que a gente já comentou, antes de a gente avançar aqui. Parei na entrada do capítulo 12 aqui. Eu, recapitulando aqui na Bíblia, né,
Eu vim parar aqui em Provérbios capítulo 8, 22, que fala a respeito da sabedoria, né? Existe desde a eternidade. É, vou ler, vou ler uns versículos aqui só para complementar aí o que você está falando, né? Ah, o Senhor possuiu os seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem formados, antes dos outeiros, eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmavam as nuvens de cima, quando frutificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia suas delícias folgando perante ele em todo o tempo, folgando o seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Essa é um resumo, né, da criação, de tudo isso que você falou aí, né, que foi muito bom ouvir de você isso aí, Fábio. Eu quero que você continue aí. Aqui a gente vê aqui já no capítulo 12, né? Então a gente já vê Abrão, já vê Sarai, né? E não é Abraão ainda, né? É Abrão, né? Então tem aqui essa parte curiosa, né? Da troca do nome também deles, né? Mas aqui Abrão, o Senhor já começa a conversar com Abrão, né? E disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra, né? Te mostrarei, de ti farei grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu seja tu uma bênção, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aqui, né? Então aqui a gente vê Abrão já se relacionando com Deus aqui, Deus fazendo uma promessa para Abrão, né? Para que ele pegasse, né, a esposa ali, e a gente vê que Abrão ele não vai sozinho, ele vai com os servos dele, ele vai em parte, né, em parte dali, né? A gente já começa a ver a fé de Abrão ali, né? E Deus caminhando com ele e fazendo maravilhas, né? Que novamente apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, né? Daria tua descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar, né? Que lhe aparecera. Então, a gente já vê aqui o caminhar, né? O partiram-se a terra de Canaã e lá chegaram, né? E foi ali, ó, né? Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. E foi ali que, né,
que inclusive, se eu não me engano, foi ali que Abrão depois foi sepultado, né? Que depois ele compra essa terra aqui. E a gente vai chegar nessa parte ali na frente. Mas havia fome naquela terra, né? Naquele tempo ali, e Abraão teve que descer para a terra do Egito. Só que ele tinha uma esposa muito formosa, né? Sarai era muito bonita, e ele teve medo. Então, quando ele chegou ali, ele disse que Sarai para o faraó, acho que era o faraó ali, ele falou que era a irmã dele. Ele não falou a verdade. E, porém, teve maldição sobre o faraó, né? É, e quando ele falou que era irmã, que não era mulher, este, por causa dela, tratou bem, né, a Abrão, a qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, né? Porém, o Senhor puniu o faraó, né? E a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão, né? E chamou, pois, faraó a Abrão e disse, né? Por que fizeste isso, né? Por que não me disse logo que era sua esposa, né? Por isso a tomei, né, para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, né? Toma ela e vai, né? E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, né? E acompanharam-lhe ele e a mulher e tudo que possuía. Então aqui a gente já vê, né, bom, primeiro é, parte esquisita aqui que a gente vê que, bom, Abrão, ele realmente era irmão, né, de Sarai, né? Então ele não mentiu, né? Ele falou a verdade. Mas a gente vê aqui que por causa daquela mentira, né, por causa daquela, de algo que, não mentira, mas de algo que ele escondeu aqui, o faraó acabou possuindo a mulher de Abrão, né? Mas, o- bom, enfim, o faraó é, mandou Abrão e Sarai ir embora, né? E deu posses para eles. E saiu, pois, Abrão do Egito, né? Para Neguebe, né? Então, Abrão e vai e tinha Ló aqui também, que era o sobrinho, né? E a gente vê aqui que chegou um determinado momento que Abrão e Ló, eles tinham tanta posses, tantos gados, né? é, que os homens que trabalhavam ali, os pastores, começaram a ter desacordo, né, entre eles, desavença entre eles, né? Então, Abrão pediu para que Ló escolhesse para onde, qual parte da terra ele queria, né? Que um iria para um lado, o outro iria para o outro. E a gente vê aquela passagem, estava discutindo que Ló vai pelos olhos, né? E, e faltou a gentileza de Ló, talvez ali para pedir para Abrão, porque Abrão era mais velho, né? Ló era o sobrinho dele, para que pedisse para que Abrão escolhesse, né? E não ele, né? Então Abrão foi gentil e Ló, guiado pelos olhos, pegou a parte mais verde ali, onde estava mais bonita e que nem escolheu aquela área. E Abrão abençoou, foi para né, para o lado oposto e Ló seguiu para um lado, né? Para o outro lado. E aí mal sabia Ló que ele tinha escolhido onde tem as terras de Sodoma, né? Onde ele tinha é, terras que seriam fonte de guerra, e a gente vê aqui também que é, a guerra dos cinco reis contra os quatro reis, e foram aquelas terras que foram dominadas, né? Os cinco reis dominaram aquelas terras, e uma daquelas terras justamente era a terra de Sodoma, na qual Ló habitava junto com os animais, com os posses deles, né? E dali fugiu um servo de Ló, e fugiu e foi avisar Abrão do que tinha acontecido. E Abrão tomou conhecimento de que os filhos dele, de que Ló, né, tinha se feito escravo, né, tinha sido feito escravo. E Abrão se compadeceu, né, do sobrinho, né, já mostra o coração de Abrão aqui, um coração, né, amoroso aqui, né, é, a questão da família também. E Abrão pegou 318 homens, né, dos mais capazes, né, e foi, né, até eles, né. Aqui, ó, ouviu Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, né, e repartidos contra eles de noite, ele e seus homens feriu-os e perseguiu até Albá, que fica à esquerda de Damasco, né. Então, a gente vê aqui, né, trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar, abriu Abrão de ferir a Quedorlaomer, que era o tal rei lá, né, e aos reis que estavam com ele, saiu ele ao encontro do rei de Sodoma, no vale de Save,
Savé, que és o rei do vale. Só que no caminho aqui, ó, aparece Jesus, né? Aqui, ó, a gente fala que é na pessoa de Melquisedeque, né? No qual, no caminho aqui, aqui, ó, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele, Abrão, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possuiu os céus e a terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E aqui a gente vê a primeira passagem aqui, onde tem o dízimo, né? Ele tudo lhe deu Abrão, né? O dízimo. Né? Então a gente vê a primeira passagem aqui, onde é referida a passagem do pagamento do dízimo aqui, né? Da palavra. E, bom, enfim. Aqui a gente tem uma outra passagem também falando sobre o rei de Sodoma ali, né? Que o rei de Sodoma fala, né, que ó, me deixe todas as mulheres, né, pode ficar com todos os bens, mas me deixa as pessoas aqui comigo. E Abrão vira para ele e fala, olha, longe de mim dizerem que eu me enriqueci, né, por causa de você, né? Você restitui aí os bens de algum, ele referiu aqui alguns homens aqui, né? É, ali, como é que é? Anem, Escol, Manré, né? Que foram comigo, né? Esses, né? Que deu o quinhão deles aqui, mas a mim eu não quero nada, né? Porque a mim não quero né? que, que seja dito que o homem enriqueceu por causa do mal, né? Então já fazendo um direcionamento ali, né? É, que Sodoma era um povo ali, né, uma terra ali onde existia muita maldade, né? Muita idolatria, né? Orgia, prostituição, já, né, muito desviado ali. E Abrão ele traz esse direcionamento aqui na palavra aqui. Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Aqui a gente tem a primeira promessa aqui no capítulo 15 aqui sobre o filho de Abrão, né? E aqui a gente vem passando algumas passagens aqui já de aliança também de Abrão. E tem uma passagem aqui que vai falar da questão da impaciência, né? Quem é a gente para dizer de impaciência, né? Porque ele já tinha 90 e poucos anos, né? Então já era uma idade bastante avançada, né? E aí vem e recebe a palavra de que nasceria um filho, né? E Sarai, já com a idade já avançada também, né? E aguardaram, mas, né? E ficou impaciente e viu que aquilo não acontecia. E caiu a dúvida no coração de Sarai que talvez ela não fosse a mulher, né? Talvez a promessa fosse para Abrão e não para ela, né? Então ela concedeu para que Abrão coabitasse com a serva dela, né? Com Agar, né? Só que aquilo não era da vontade de Deus, né? E foi devido à impaciência, então Abraão coabitou com Agar e deu, né, o primeiro filho, que era Ismael, né? Então Ismael foi o primeiro filho. E a gente já começa a ver aqui, depois a gente vai ver em várias passagens aqui em Gênesis, né, a questão do primogênito e o segundo filho, né? O primogênito e o segundo filho, né? Então a gente vê aqui que Ismael era o primogênito, mas o escolhido era o segundo filho, né? Depois a gente vai ver isso daí com Jacó, com José, né, com tantos outros, né, que vai acontecer também da mesma coisa, né? Aconteceu ali também com Abel e Caim também, né? Então, então, assim, a gente vê que tem justamente Deus trabalhando com a questão do orgulho, do ego, da vaidade do homem o tempo todo ali, né? Os pequenos detalhes aqui dentro da palavra a gente vai vendo nos ensinamentos aqui e as colocações, né? Quer Efraim e falar, Samara? Manassés. É, é, Efraim e Manassés também, é isso aí, Efraim e Manassés, bem os lembrado, Samara. Josés. É isso aí, filho de José. Oh, que gostoso. E a gente está aqui, né, vendo aqui essa palavra, onde o filho de Agar nasce, Ismael, né, e a gente vê aqui que com o nascimento de Ismael, a relação de Agar com Sarai, né, ela muda um pouco, né, ela começa a ser transformada, né. Aqui no capítulo 17 mostra que o nome de Abrão já foi trocado aqui, ó, ele vira Abraão agora, né. E Deus vem e fala com ele novamente aqui, ó. E olha que maravilha, Deus institui aqui já a circuncisão, né? Então já fala que vai ter que circuncisar todos os servos dele, vai ter que. Né, a gente lembra que a gente discutindo, seu Mário, até falando, vamos lá,
Agora faz a fila aí, né? Imagina a fé de Abraão, né? E o respeito, né? A autoridade que Abraão tinha sobre a casa dele, né? Justamente, né, a transformação ali. Então a gente já vê a renovação da aliança novamente, né? Então disse mais Deus a Abraão, né? Guardarás a minha aliança, tu e a sua descendência, né? No decurso de suas gerações, né? Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, né? Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. E a gente vê que isso daqui vai até, né, a chegada de Jesus, né? Até onde o cumprimento das leis, né? Então existia um sacrifício muito grande, né, naquela época, né? A gente pode falar que a gente realmente é privilegiado, né? Porque a gente vive após, né, a vinda de Jesus, né? Que nos libertou desse sacrifício, né? Porque imagina, né? Quanto difícil era para os homens, né? Viver perante esses sacrifícios aqui. A gente vê que até os judeus, até hoje em dia, né, vivem muito isso ainda, né? Então, é, e esse é justamente a questão que a gente fala, né, que Jesus nos libertou do legalismo, né? Depois a gente vai ver de tantas obrigações e leis aqui, né? E aqui fala, ó, diz também a Deus Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamo Sarai, né? Porém Sara. Ele troca o nome também de Sara aqui, né? Então ele muda o nome de Abraão e muda o nome de Sara, né? Então agora não é mais Abrão, mas sim Abraão, né? E Sarai não é mais Sarai, agora é Sara, né? E ele vem e reforça aqui, né, novamente, né, a um homem de cento que olha isso, né? A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho, né? Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos, né? Então se prostrou Abraão, o rosto à terra né, e se riu. Diz contigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz. Sara, com seus 90 anos, disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti, né? Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Olha isso, né? Que maravilha, né? É, a gente já aqui na próxima parte aqui no finalzinho já mostra aqui antes no capítulo 17 Abrão, Abraão, né, praticando aqui a circuncisão, né? Ele fez primeiro a circuncisão em Ismael, né, nos escravos, em toda a casa, né? Ele fez e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os né, de sua casa, né? Ele fez a circuncisão aqui, ó. Aqui no capítulo 18, né, que fala que aquela parte que o Senhor, Abraão, vê, né, Deus e dois anjos, né, é, eles vêm visitar a casa de Abraão, né, e ele fala aqui, né, que acho que essa parte aqui que fala que vai ter que Sara vai ter um filho, eu acho que aqui é onde que Sara ri, né, porque a Sara acho que está servindo eles ali, e ele fala, né, e a Sara acaba dando risada ali. Então Sara recusou, o quê? Recusa e negou, dizendo, não, não ri, né? Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste, né? Então, né, ela é corrigida ali pelos anjos ali, né? E diz ali que é Deus que está ali presente, né? Com eles ali, né? Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E aqui fala, né, aqui, ó, tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para o caminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, né, visto que Abraão certamente virá a ser grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi, né, para que ordene os seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão, o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o pecado
ser agravado muito, né? E aqui a gente vê aqui, né, depois até Abraão falando, né, mas, pô, mas se tiver 50 homens justos, né, será destruída assim mesmo a cidade, né? E, e aí Deus vai falar, mas se tiver 50 homens justos, então, né, é, pouparei a cidade, né? E se tiver 45, e se tiver 40, se tiver 30, até que chega uma hora que, né, ele, ele fala aqui, né, disse ainda Abrão, não se ire o Senhor, né, se lhe falo somente mais uma vez, né, se porventura houver ali 10, né, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10, né? Tendo cessado de falar, Abrão retirou-se, né, o Senhor, e Abrão voltou para o seu lugar. E aqui a gente lembrando que essa cidade de Sodoma, quem habitava lá era Ló, né? Era o sobrinho, né? E foi justamente aqui que a gente vê o mover de Deus, porque Ló recebeu aqui um anjo, né? Um visitante ali na casa de Ló, né? Que foi um habitante ali. A gente vê a questão da gentileza de hospedar, né? E ele recebeu esses homens aqui na casa dele e hospedou naqueles homens. Porém, os homens da cidade bateram na porta de Ló, né? Exigindo que aqueles homens saíssem, né? Que fossem dado a eles, né, para que eles pudessem abusar desses homens. E aqui a gente vê a maldade, né? Porém a gente vê o coração de Ló aqui falando que não, né? Ele saiu à porta e falou: "Não, fique, leve minhas filhas, né? Mas não faça nada com esses homens, né?" Porque Ló já tinha o coração, já sabia, né, quem era, né? E tinha um coração temente a Deus também. A gente vê que chega até a saltar os nossos olhos aqui, né? De quão forte é isso daqui, né? E a gente vê aqui depois que esses homens apareceu aqui o- os homens falando, né? Que, desculpa, acho que eu não lembro se foi Deus que falou com Ló, se foi em sonho ou se foi um anjo falando para eles saírem da terra, né? E que ele não olhassem para trás, né? Porque seria a destruição de Sodoma. E a gente vê justamente aquela voltando lá onde Abraão conversava com Deus, né? E se tiver só 5 justos, né? Se tiver só 10, né? Se tiver só 15. E os únicos justos ali eram a família de Ló, né? E foi ali a gente vê também onde Ló pediu para que também os filhos, né? É, os genros, né? Então, os maridos ali, os namorados, né? Acho que não eram casados ainda, mas também fossem avisados que eram para sair da cidade. Porém, eles, né, não acreditaram, né? Eles acharam que ele gracejava, né, com eles, né? Mas eles não acreditaram. E aí eles acabaram, né, saindo, partindo da cidade, indo para o campo, né? E a destruição de Sodoma foi ocorrendo. Porém, a esposa de Ló, ela olhou para trás, né? E ela se converteu em uma estátua de sal. E a gente vê alguns ensinamentos aqui sobre isso, né? Sobre a gente não olhar para trás, né? Dos nossos erros, dos nossos pecados, né? A gente só olhar para frente, né? Só olhar para a direção do Senhor, né? Muitas vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida e a gente começa a descobrir os caminhos, né, de Deus, ele, né, começa a nos guiar, né, e a gente deixa o nosso passado ficar nos perturbando, né? E essa palavra traz justamente sobre isso, sobre nós não nos perturbarmos sobre aquilo que aconteceu no nosso pecado, no nosso passado, né? Que os nossos pecados, né? Quando nós nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, né? Nossos pecados, eles são esquecidos no mar do esquecimento, né? Eles são deixados para trás. Então, para que a gente não fique trazendo, remoendo coisas antigas, né? Para que a gente não fique paralisado. E aqui mostra, né? Nessa passagem, a esposa de Ló se convertendo, né, numa estátua de sal, né? Tendo se levantado, Abrão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, né? Então a gente vê que não era muito longe ali, né? E ele viu uma fumaça, né? Ao tempo que destruía a cidade de Campina, da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades que Ló habitara, né? Olha que isso, né? Não sei se alguém lembra aqui como é que Ló ficou sabendo que era para sair. Alguém lembra? Se foi um anjo? Vocês lembram, gente? Vamos lá. Tu tá no mudo, Somário. Se você tá comentando aí, você tá no mudo. Foram os anjos. Foram os Foram anjos, os né, anjos que Somário? ficaram lá na cidade de Sodoma. Eles ficaram durante o dia na praça, observando o movimento, a convivência daquele povo ali, e É. foram observados, né, pelas pessoas que ali moravam.
Tanto é que à noite eles foram lá para... Logo os convidou a entrar para dentro da sua casa, e os habitantes do lugar foram lá para ter relações com ele, queriam vê-los novamente, queriam que ele saísse para fora, né? Mas eram anjos, foram os anjos enviados por Deus para avisar Ló Amém. que ia destruir a cidade. É verdade, Samara. Estou lendo aqui no versículo 12 do capítulo 19. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus, né, genro e teus filhos e tuas filhas, homens, tanto quanto tens a cidade, faze-o sair desse lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. É isso mesmo. E isso aqui a gente E vê, né? uma Porque coisa aí também, que, igual o seu Mário falou, que eles estavam querendo pegar os anjos para ter relação. Isso é uma coisa que a gente não tem o 100% de certeza, mas por a cidade ser pervertida, é o que a gente pensa. Mas também tinha naquela cidade uma lei de que você não podia hospedar estrangeiros. E os anjos foram considerados estrangeiros. Então, se você hospedasse estrangeiro, você tinha direito de ir lá, tirar eles e espancar eles de dentro da casa. Mas o Ló, ele tinha como que fala? Quando você tem esse Cidadania, hábito, ele a tinha o cidadania, hábito de ser uma pessoa que hospitaleiro. dá, hospitaleiro, entendeu? Então foi por isso que ele fez e porque também ele reconheceu que eram anjos, entendeu? Que tinha vindo ali. Então aí ele os protegeu, porque primeiro ele era hospitaleiro, segundo eles eram o anjo, tanto que ele ofereceu as filhas dele para ser espancada no lugar dos anjos, porque ele sabia que aquilo ali era os anjos. O Ló tinha, ele sabia que ele estava trazendo para dentro da casa dele. É isso Mas aí. naquela época tinha essa lei em Sodoma também. A gente vê aqui que, quando a gente lê essa palavra, a gente fala, né, muitas pessoas falam assim, mas como assim Deus, né, é cruel, né? Deus destrói uma cidade, né? A gente lembrando aqui que Deus, ele é justo, né? Ele é bondoso, né? Ele é amoroso, né? Porém, existe a justiça de Deus, né? Deus deu muito tempo, né, para que os homens pudessem se redimir dos erros, né? Tomar, Deus nos dá, né, esse tempo, né, para que nós possamos reconhecer os nossos pecados, para que nós possamos, né, não é algo que, fez um pecado aqui, Deus vai lá e destrói aquela cidade, né? É algo na qual Deus vinha trabalhando há muito tempo ali, mas os homens, eles não se voltavam a Deus, né? Eles não se arrependiam dos pecados, eles não... Então, Sodoma aqui era uma, né, era uma terra muito, de homens muito maus aqui, né? Por isso que ocorreu isso aqui na palavra, né? Não é porque Deus é mau, né? Pelo contrário, Deus é sempre bom, né? Aqui a gente vê também, ó, eu vou terminar aqui no 19 e a gente deixa o restante para amanhã, que já são 7 horas aqui, né? Mas a gente vê aqui depois a destruição de Gomorra, a gente vê aqui, né, a saída da família de Ló, depois a gente vê aqui a origem dos Moabitas e dos Amonitas, e a gente vê aquela passagem triste, né, no qual as filhas de Ló é, embebedam o pai, né, dentro de uma caverna, porque ficaram com medo de que talvez não pudesse ter novos filhos, né, e acabaram deitando com o pai, né. Então uma deitou com o pai num dia, depois a outra deitou com o pai no outro dia, e aqui deu a origem de duas nações aqui, que a gente sabe que são duas nações que vão ser muito problemáticas, né, na palavra que a gente vai falar muito depois muito sobre isso, é a origem dos Moabitas e dos Amonitas, né, e enfim, aqui que fala aqui, ó, né? Ele chamou, e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz e lhe chamou Moabe, né? O pai dos Moabitas, né? E até hoje, né? Até ao dia de hoje. E a mais nova também deu à luz, né? E lhe chamou Ben-Ami, né? Que é os filhos de Amon, né? Até o dia de hoje. Amém? Depois a gente entra no 20 amanhã.
Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Pai, gratidão, Senhor, gratidão, Pai, pela sua presença, Pai, gratidão, Pai, pela sua oportunidade da vida, Pai, gratidão, Pai, pela oportunidade, Pai, de estar estudando a sua palavra, Senhor, nos aprofundarmos cada vez mais, Pai, naquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Essas palavras, Senhor, que nós aprendemos todos os dias, Pai, ela possa cada vez mais, Pai, entrar profundamente, Pai, no nosso ser, Senhor, no nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade da vida, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor, sempre, diariamente, Pai, aprendendo mais de Ti, Senhor. Que o Senhor continue transformando, Pai, a nossa vida, Senhor, transformando a nossa alma, Pai, a nossa mente, Pai, que a gente tenha um coração cada vez mais inclinado, Pai, a Ti, Senhor, as coisas espirituais, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esses momentos maravilhosos, Senhor, que o Senhor tem concedido, Pai. O Senhor continue nos protegendo, Senhor, guardando, Pai, de todo mal, Senhor, nos cobrindo, Pai, sobre o seu manto sagrado, Senhor, nos revestindo com a sua armadura, Pai, que nós tenhamos aqui, Pai, nosso escudo, Pai, empunhado a todo momento, Senhor, que através da nossa fé, Senhor, a nossa fé é em Ti, Senhor, nós estejamos protegidos de todo mal, Senhor, que o Senhor esteja, Pai, sempre à nossa frente, Senhor, aos nossos lados, Senhor, dentro de nós, Pai, colocando seus anjos, Pai, nos guardando, guardando nossa família o tempo todo, Senhor, e tenhamos a espada empunhada, Senhor, que é a sua palavra, Senhor, a sua palavra, Pai, empunhada o tempo todo, Senhor, que ela possa, Pai, caminhar conosco, Pai, a todo momento, Senhor. Obrigado, Pai. Gratidão, Senhor, por tudo, Senhor. Continue conosco, nos protegendo, nos guardando, Senhor, protegendo as pessoas que a gente ama, os nossos amigos, nossos parentes, Senhor. Cuida, Pai, cuida das pessoas que estão em necessidade nesse momento, Senhor. Navegue, Pai, vá, Pai, onde o Senhor sabe onde tem a necessidade, Senhor. O Senhor sabe ter necessidade, Pai. Traga provisão, Pai, para todos nós, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.